Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje sabe muito bem como é ser advogado do interior. Tanto que hoje é presidente de uma subseção da OAB no Espírito Santo, no interior. Seja muito bem-vindo, Dr. Brian Serrigoso. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, antes da gente começar a falar desses desafios aí da advocacia no interior, que você deve conhecer muito bem, como é que você escolheu o direito? Por que direito? Boa pergunta para se iniciar. É mesmo? E até hoje eu não sei essa resposta, né? Na verdade, é curioso que eu sempre tive um senso assim de justiceiro, né? E isso até é uma característica do meu filho mais novo. É mesmo? Ele compra brigas que não são dele, principalmente na escola. E aí, para alegria do pai, né? E nesse sentido, o que ocorreu? É curioso, eu era doido para conhecer o Rio de Janeiro, né? Eu queria morar no Rio de Janeiro, queria assistir futebol, e fiz prova à faculdade aqui e no Rio, na Gama Filho. E eram duas opções. Eu escolhi Direito e Fisioterapia. Nossa! Ou seja, nada a ver, né? Nada a ver. Porque minha mãe também falava que eu dava umas massagens e era bom. E nesse sentido, eu acabei passando em Direito aqui em Colatina, na faculdade, na FADIC na época, e optei por ficar aqui. E eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Certamente eu não tenho dom para fisioterapia, não. E como foi esse período de faculdade? Porque você morava você mora em João Neiva, não é isso? E na época você já morava em João Neiva? Sempre morei em João Neiva, né? Eu sou colatinense, nasci em Colatina. É mesmo? Por questões logísticas. O médico da minha mãe era de Colatina. Mas eu sou joão-neivense, né? De concepção e de coração. E é um desafio você morar no interior. Então, quando eu fiz, por exemplo, primeiro grau, a gente vai estudar fora para ter uma escolaridade melhor, né? Eu ia de ônibus para Coqueiral de Aracruz, todos os dias. Então, por exemplo, para fazer já o segundo grau, já tinha que se deslocar no mínimo aí 50, 60 quilômetros de ida e mais de volta por dia. E isso virou uma rotina. Depois fui estudar em Aracruz, na casa estudante, e mesma coisa com Colatina. Eu acabei sempre passando na estrada. Sempre na estrada. Pelo menos uns 10 anos da minha vida aí foi na estrada, para a gente obter, né, uma graduação. E depois não continuou, né, na estrada, porque interior Continuei porque, Colatina, eu não tenho proximidade com Colatina. Fui poucas vezes, nunca morei em Colatina. Mas é engraçado como Colatina está na minha vida, porque eu nasci em Colatina, eu formei em Colatina, eu fiz pós-graduação em Colatina, conheci minha esposa em Colatina. Então, Colatina realmente tem boas lembranças na minha vida. Tem um lugar especial, né? E depois que você se formou, como é que foi montar o seu primeiro escritório? Se é que você montou um escritório, foi trabalhar em algum lugar? Você fez estágio onde? Conta pra gente aí. Como é que foi o início aí? Na verdade, assim, na época a gente enfrentou uma crise um pouco complexa, né? E eu fui trabalhar, depois do segundo ano de faculdade, eu fui trabalhar. Eu pagava minha faculdade. É mesmo? Que legal. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E logo no final assim, da faculdade, eu pleiteei uma vaga no escritório, né? Escritório Fávaro Advogados, lá do Dr. Alessio. E eu tinha uma tia que trabalhava de secretária para ele, né? E fui tentar capitanear a possibilidade de ir para lá. Porque eu sou de uma família que não tinha influência política, administrativa, não tinha ninguém que tinha curso superior. Então, a nossa geração foram das primeiras que tinha curso superior. Os meus pais têm agricultor, têm comerciante. E, em razão disso, eu acabei
optando por tentar a vaga em algum escritório, entendeu? Ah, legal. E quando eu cheguei lá, ele é muito característico nas exposições dele, falou, eu não gosto de estagiário. Eu não gosto, eu não tenho esse perfil. Mas eu tenho uma vaga para secretária, porque a minha está saindo, e se você quiser vir para a vaga de secretária, eu te contrato. E eu não pensei 2 vezes. Ok, eu vou para a vaga de secretária. Eu não tinha passado na OAB ainda, né? Naquela época. E a minha rotina era chegar de manhã, varrer o escritório, lavar os banheiros, limpar tudo, servir café, atender telefone, agendamento. Eu era secretário. Né? Eu fiquei, durante esse período, pelo menos uns 6 meses. É mesmo? Exatamente. E eu falo assim, qualquer profissão você pode fazer bem feito. Sim, sim. Qualquer profissão você pode fazer bem feito. E eu conto para as pessoas que, às vezes, a gente tem que pensar fora da caixinha. Eu, por exemplo, tinha um problema lá com teia de aranha. Porque tinha sanca, aquelas sancas maiores que eles usavam mais, e dava muita teia de aranha. Eu cheguei no final de semana, comprei um spray mata-tudo, e passei no escritório todinho. Tirei as teias de aranha e passei no escritório todinho. E aquilo é uma dica, fica 2, 3 meses sem dar teia de aranha. Nada. Olha aí que beleza. E até ali a gente vai ganhando um conhecimento, experiência de vida. Vendo, né? E para concluir, né, foi muito interessante. Quando eu passei na prova do OAB, aí a doutora Alessia me disse, não, hoje você é advogado. Então foi instantâneo. Eu saí, não precisei nem esperar contratar outra pessoa. Eu falei, não, agora você é advogado, e comecei a advogar. Que bacana isso. Né? Foi uma experiência. Não, mas para ver essa história da teia, para ver como advogado tem que ter esse perfil aí de solucionar problemas, né? Exatamente. Vamos resolver, seja uma teia de aranha ou seja uma demanda judicial. Que legal isso. E assim, eu vejo hoje muita imposição para você iniciar uma carreira, e as pessoas têm que entender que você tem que pegar a oportunidade, seja ela como for. É isso, né? Entendeu? Ninguém vai chegar te oferecendo cargo de advogado sênior quando você chega no escritório. Né? Então, tem que ter humildade, tem que encarar. Quem quer, vai encarar. E vale a pena. Vale a pena. Se eu tivesse tido um mínimo de vaidade, imagina. Não, eu não vou não, meu pai é comerciante, eu não preciso disso. De direito, formei em direito, vou lavar banheiro. E é curioso, e eu conto isso para as pessoas, conto isso para os meus advogados lá, justamente para eles entenderem que quando se começa uma carreira é assim, é difícil. Né? No interior a gente não tem muita opção de escritórios. Montar um escritório é complexo hoje. Claro que sim. Né? Você não se paga. Eu já venho na OAB já há alguns anos, assim, sempre quando eu tenho essa época de eleição, eu falei numa campanha assim, há uns 3 mandatos atrás, eu falei, olha, a advocacia precisa de um censo. Porque as pessoas acham que o curso de Direito é maravilhoso, é formar e ficar rico. E o curso de Direito é parecido com o jogador de futebol. Você tem poucas estrelas, né? E muitos jogadores. E essa percepção eu tive porque quando eu entrei na faculdade, em 96, existiam menos de 200 cursos de Direito no Brasil. Eram poucos. Foi a época que começaram a surgir, né? Exatamente. Quando eu saí em 2000, tinham mais de 500. E hoje são quase 2.000 cursos. É muito. É o maior ramo aí, né, educacional. Sim. Então, hoje, o advogado tem advogado saindo pelo ladrão. No interior, você tem muito advogado. Então, isso acaba também aviltando, né? Todo mundo tem que sobreviver. E aí tivemos um censo, né? Acho que esse ano, recente, online, e ele demonstrou essa realidade, né? O nível de salarial, enfim. Então, isso é importante para as pessoas saberem como o direito é complexo, né? Se a gente não tiver um concurso público, uma segunda opção, advogar, de fato, iniciar na advocacia é complexo. E tem ficado bastante difícil mesmo.
Aí que você falou assim, além de muito jogador, né, tem técnico, Exatamente. tem muito técnico por aí. As variáveis são enormes. Agora conta pra gente essa história da reintegração de posse na Bahia, como é que foi essa? Então, eu falo, a advocacia do interior ela tem uma particularidade. Lá você é clínico geral. Então, a gente não pode ser especialista em determinado ramo. É muito complexo isso, né? Porque se você acaba não deixando de atender seu cliente. Então, o meu escritório faz desde direito eleitoral, marcas e patentes, criminal, civil, ambiental, administrativo, tributário, societário, porque a gente não pode escolher um ramo, porque as necessidades são enormes. Até porque o seu mesmo cliente, que às vezes vem com uma demanda de uma separação, de um divórcio, alguma coisa, ele pode trazer uma reintegração, ele pode trazer um problema de marca, ele pode... Não dá para escolher nicho, entendeu? É muito complexo. A gente vê alguns locais, por exemplo, Santa Maria, ali em cima, nessa região serrana, tem muito previdenciarista. Né? Isso, aí, assim, algumas questões você consegue fazer nicho, junto com a advocacia trabalhista, mas no nosso ramo de atuação, que é empresarial e tal, você tem que ter um leque maior. Quando você faz empresarial, então, eu sempre digo, né? Você precisa ser generalista dentro da sua especialidade. Exatamente. Porque o empresário tem problema de tudo. De tudo, exatamente. E a história da Bahia, assim, eu tive alguns episódios na advocacia que demonstram, assim, que aquela visão do advogado no ar-condicionado, né, tranquilo, isso é mito. Eu tinha que fazer uma reintegração de posse no Prado. E é uma região muito complexa ali, tá? As disputas ali têm outro nível. E a gente conseguiu eliminar e fomos para cumprir. Conseguimos 30 e tantos policiais, foi um ônibus. Nossa! Foi um ônibus. Era uma área grande. Era uma área grande, mas o conflito era uma estrada. Era um acesso. E conseguimos polícia, oficial de justiça, todo um aparato, porque já sabendo do que poderia ocorrer. E chegando lá, é diferente. Você vê pessoas passando de moto com metralhadora, com armamento pesado, os vizinhos, né? O réu. E eu acabei pegando o caminho errado. Eu não conhecia o local e eu fui para dentro da fazenda do réu. Nossa! E um guarita, aquele pessoal fortemente armado, e eu tinha que perguntar para me localizar onde que era o local que ia acontecer a situação. Nossa. E eu fiquei com muito medo, passei uma dificuldade ali, né? Porque eu falei, se esse pessoal me pegar, vão fazer alguma coisa comigo, vão me levar embora, vão me prender aqui. Eu passei por aperto. E já foi logo para a área do adversário. Minha estratégia foi adotar como é que eu faço para chegar em tal lugar, né? Um lugarejo. Mas você estava sozinho? Eu estava sozinho no carro. Porque eu fui de carro para acompanhar, né? E a equipe oficial foi com policiamento. E a gente levou trator, patrol para reabrir a estrada e conseguimos fazer a reintegração, aquele monte de polícia e os capangas do réu ficavam na cerca assim, armado. E a polícia respeitava isso, sabe? Mas ninguém desconfiou quem você era, não, quando perguntou? Não. É porque eu me fiz de perdido e que eu queria ir em algum lugar. Eu não lembro a comunidade próxima. Eu não falei que eu queria ir para tal lugar. No ambiente beligerante, não, né? Então a gente passa alguns apertos na advocacia que é diferente de outras profissões. Legal. E como é que foi essa greve da Petrobras lá no Rio Grande do Sul? Você advoga aí pelo Brasil inteiro? Como é que funciona isso? A gente atende... meu escritório, assim, são poucos estados da federação que a gente não atua, né? Porque... E você já foi para todos esses? Não, que você, assim, atua? Ou quase todos? A gente vai em quase todos. Eu confesso que o PJE, ele foi
para mim, uma ferramenta diferenciada, porque a gente tinha processo em diversos estados, aí aquele prazo curtinho, 48 horas para fazer o depósito e pagar. Aí eu tinha que ver a publicação, contratar um correspondente, tirar a cópia para eu ver o despacho, para mandar para a empresa para pagar e protocolar no prazo. Então, era muito complexo, a gente não conseguia acompanhar o processo de perto. E agora, essas ferramentas, pelo menos para nós, ajudaram e facilitaram muito. Mas veio outro viés, porque eu contratava advogado correspondente, a gente tem sempre uma base de correspondentes, né, nas localidades que a gente tem processo. E eles faziam as audiências, né? E com as audiências online, as audiências vieram para o escritório. Então, a gente aumentou a demanda de realização de audiência. Mas hoje a gente vê que está voltando com força, né, as audiências presenciais. Embora, na minha opinião, eu acho que deveria continuar o modelo proposto durante a pandemia, né? Audiência online, se qualquer das partes se manifestar o desejo, seja por motivo que for, de fazer presencial, faz presencial. Ou assim, assim como o juiz, né, entender necessário, né? Também é possível. No nosso caso, por exemplo, Vitória é uma constante. E para a advocacia do interior é muito difícil. Então, eu tenho escritório em Aracruz e João Neiva. Imagine o colega de Coporanga. Não, ali de Linhares, às vezes a gente sai, né, com uma folga de horário e não chega no horário. E o dia é perdido. Então, você não consegue produzir. Não consegue. Em razão disso, a gente fez parceria com 2 colegas aqui em Vitória. Então, hoje, o escritório tem 2 colegas excepcionais, né, que fazem as audiências aqui de Vitória para a gente, sustentação oral, tal. Isso facilitou muito para a gente, essa questão logística, né, das audiências voltarem a ser presencialmente. Isso foi muito bom para a gente. Bacana. Mas conta para a gente essa greve aí da Petrobras. Então, a gente estava com uma prestação de serviço lá, né, na Refap, em Canoas, e, de repente, surgiu um movimento grevista, paralisou tudo. Ninguém entrava, ninguém saía, e fomos acionados para ir lá no local, né? Foi eu e um dos diretores da empresa para negociar, para, enfim, solucionar a questão. E foi sui generis, é um caso único no Brasil essa greve, porque ela foi iniciada por um sindicato pleiteando que não era da categoria dos trabalhadores envolvidos. Aquilo contaminou todo mundo, paralisou tudo. Na verdade, o início não tinha nem legitimidade a paralisação, porque não era o sindicato competente para os trabalhadores, por exemplo, da minha empresa. Mas aquilo foi contaminando, aí já o sindicato também da nossa categoria foi entrando, enfim, e paralisou tudo. E um clima muito tenso, ameaças, né, no WhatsApp, não vou, porque não sei quem está ameaçando. E hoje, com essa comunicação do WhatsApp, essas ameaças ficam muito escondidas, assim, né? Mas divulgadas numa velocidade impressionante. E quando eu vou para um lugar desse aqui, eu não coloco terno, não coloco nada, calça jeans, camisa, e participo das reuniões e converso com o trabalhador no tribunal. A gente teve um atendimento muito excelente, excepcional do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Tá? Eles foram muito solícitos, nos atenderam, enfim. E eu até precisava utilizar uma sala que eu não tinha, e eu fui para a sala da vice-presidência. Doutor, o senhor usa a minha sala, pode ficar aí. Eu fiquei na sala da vice-presidência. Quase que eu aproveitei para praticar alguns atos lá para acelerar o processo. Mas, situação, o trabalhador não queria ir. E aí a gente foi lá, conversou com os trabalhadores. Você percebe que eles querem ir trabalhar. Essa empresa ela dialoga muito, é uma empresa que os conflitos internos não são ruins, não são problemáticos, mas é aquela pressão dos outros, de 6, 7, que ameaça todo mundo e que, né, aquela confusão. Que lidera realmente. Lidera. E nesse sentido, fizemos a reunião e tal, a gente tem que ir, nós vamos, para vocês vai ter esse benefício, isso. Por exemplo, lá tinha gente reivindicando que a maioria das empresas pagava, você gastou com sua passagem, eu vou te dar R$1.000 para você chegar, sair e pagar a sua estadia.
Então, os trabalhadores estavam reclamando que esse valor não dava, que eles estavam em alojamentos ruins, que não tinham as condições necessárias. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela pagou passagem para todo mundo. Eles estavam num hotel, bem servido, que inclusive foi o hotel que a gente ficou quando estava lá. Então, assim, é uma reivindicação de outra empresa que não tinha nada a ver com a gente e a gente não conseguia trabalhar porque a contaminação do movimento era grande. E eu fiz um discurso lá para o pessoal, nós vamos trabalhar. Vamos sim, vocês vão? Vamos sim. Todo mundo animou e entrou no ônibus e eu e o dono e o diretor da empresa com medo, receoso. E eu falei, não, nós vamos, na marra. E eu entrei no ônibus e fui. Vamos lá, você vai num ônibus e eu vou em outro. Ele ficou preocupado depois junto com o ônibus comigo. Chegamos na portaria, aquele movimento e tal, ó. Quem quiser descer e participar do movimento, está livre, tranquilo, não tem problema nenhum. Desceu quem queria, participou e a gente entrou. Depois vem reclamação trabalhista, jornal de sindicato, aí fala assim, na reclamação trabalhista, que o proprietário da empresa, senhor Brian Guzzo, estava obrigando os trabalhadores a comparecer, fez pressão, enfim, eu passei até por dono da empresa, né, porque fui eu que conversei com o pessoal e dialoguei lá, e aí quem queria revoltar o movimento achava que eu era proprietário, porque eu não me identifiquei com o advogado, porque às vezes você se identifica com o advogado e o pessoal já cria uma restrição, achando que você quer litigar, que você quer brigar, e a gente conversou muito bem. E o movimento foi declarado 100% irregular pelo tribunal. A gente obteve liminar, de interdito, enfim, até por essa razão que a gente precisava garantir a segurança do nosso trabalhador. Claro. Ó, a gente está indo junto, se precisar de qualquer coisa, ninguém vai ameaçar vocês, né? E quem quiser aderir ao movimento, e tiveram alguns que aderiram, saíram do ônibus e ficaram no movimento, não teve problema nenhum. Embora não tinha nenhuma reivindicação relacionada a gente. Entendi. Mas você vê como funciona, né? Às vezes, é o que você falou, você vai contaminando algo e não está nem relacionado. E aí você deixa de ter o seu direito garantido de trabalhar, né? Exatamente. Por conta de um movimento que faz muito barulho e, às vezes... A gente vê isso ocorrer muito aqui, né? Fechar a portaria de Vale, de ArcelorMittal, né? E pressionar um movimento que, às vezes, ele não seria conduzido dessa forma por vontade dos próprios trabalhadores. Temos que reivindicar, né? O trabalhador tem que reivindicar. Claro, e é um direito dele. Garantido. Mas não pode extrapolar, como exemplo que eu te falei, né? Problemas em outras empresas, de outro sindicato, e paralisar uma obra, né? Uma parada de fábrica importante. E estávamos em risco de desabastecimento de combustível. Nossa Senhora! Era uma preocupação enorme. A gente se reunia com a diretoria da Petrobras lá e tinha um risco enorme, porque se não voltasse as atividades de refino, teria um prejuízo enorme. Eram, se eu não me engano, 20 milhões por dia. Alguma coisa nessa cifra, se ficasse parada. Você também trabalha com direito eleitoral. Trabalho com direito eleitoral. E como é que foi essa história aí de uma liminar por causa de uma pesquisa falsa? Conta pra gente aí. Assim, que eleitoral é sempre uma emoção, né? Época de eleição, então, nem diga. Olha, direito eleitoral, os prazos são exíguos demais. E a história do direito eleitoral, assim, a gente, no escritório que eu trabalhava antes, a gente fazia direito eleitoral. Geralmente não era eu, especificamente, que cuidava dessa parte. E quando eu desfiz minha sociedade, né, em 2018, chegou um candidato e falou assim para mim, doutor, preciso contratar você para advogar na campanha. Por quê? Não, porque eu estava com um juiz lá no dia da eleição, né, lá em frente ao reduto eleitoral lá dos colégios de voto, e ele estava lá na ponte, ele falou assim, pô, doutor, mas não sei o que lá, falando de algum caso jurídico. Ele falou assim, não, mas você não tem advogado. Na próxima vez você contrata um advogado.
E ele falou assim, então eu preciso contratar um advogado. E com isso a gente começou a fazer lá no escritório, carreira solo também de direito eleitoral. E para conseguir uma liminar, como eu disse, naquela época não tinha o PJE, tinha que vir aqui, despachar, algumas dificuldades. Eu saí numa sexta-feira à tarde, porque tinha uma divulgação de uma pesquisa eleitoral que ela não preenchia os requisitos e ela estava confundindo todo mundo. E carro rodando, Nossa, né, em suas vésperas, na sexta véspera do domingo de eleição. E mais uma vez vem para Vitória, meu celular, não sei por qual razão lá, que a gente estava com a discussão com a operadora que não queria migrar, parou de funcionar. Então eu estava vindo a Vitória, trânsito de sexta, sem celular. Nossa e, enfim, a gente conseguiu despachar, cenário conseguimos eliminar. E no outro dia, para cumprir, o oficial de justiça não queria cumprir, porque era difícil de cumprir. Como é que você vai notificar vários carros que estão rodando o dia inteiro? Aí a gente foi oficial de justiça, botamos dentro do carro e saímos na rua, correndo atrás. Vocês iam atrás dos carros. Dos carros para notificar, para paralisar a divulgação. Né, e rodaram muito? Rodamos o dia todo. Né, parecia que a gente estava em campanha eleitoral. Então, assim, a advocacia é esse desafio. O advogado, ele tem que ter coragem, ele tem que ir para cima, ele tem que ser resolutivo. Né? A justiça, ela dá os caminhos e tudo, mas não dá para a gente pegar uma liminar e sentar nela e achar assim, que tem uma liminar. Vai resolver. E aí? Né? Então, assim, a gente tem inúmeras, né? A gente tem essa característica lá no escritório, né? De ir lá e fazer em loco para tentar ajudar a resolver, né? Que legal. Não ficar só no gabinete, né, digamos assim. E são as experiências, e depois a gente vai contando isso, vai rindo, vai relembrando. Não, é para isso, né? É por isso que a gente fez Segredos de Justiça, para a gente relembrar essas coisas, né? E, Brian, como é que tem sido ser o presidente de uma subseção? Porque aí é um outro olhar, né? Aí você olha para o advogado, né? É um outro desafio, porque a atividade política nunca foi meu forte, tá? Até na advocacia, meu escritório é um escritório que não tem muito marketing jurídico, tem uma resistência com isso, inclusive, embora a gente tenha que se adaptar às inovações, né, às mudanças, mas eu nunca fui um ser muito político, não, sempre fui mais fechado. E com isso, novamente, eu estava... eu falo... Tudo na vida são oportunidades, você tem que agarrar a oportunidade. Eu ganhei um Fusca da minha sogra, um presente de grego, né? Porque eu gastei mais no Fusca que se eu comprasse um carro novo. E numa dessas oportunidades eu fui em Aracruz. Foi eu, meu pai e meus 2 filhos, né? No Fusca para fazer uns acertos, colocar uns acessórios. E na hora que eu estava saindo de Fusca, ele morreu e não pegava mais o Fusca. E aí a gente fica naquele negócio. Aí a doutora Milt me liga, Brian, vem aqui que nós estamos em Ibiraçu, tá o presidente Risco, tá fulano, alguns colegas advogados, vem cá que a gente quer conversar com você. Mas, Milt, eu estou em Aracruz, eu estou na beira da estrada, o Fusca não pega. O que eu fiz? Liguei para minha esposa, consegui com meu pai, que tem mais experiência do que eu, fazer o Fusca pegar. Falei, vem aqui em Ibiraçu, traz para mim uma calça, porque eu estava de chinelo, de calção, traz uma calça, uma camisa e um tênis, por favor. E aí eu vim de Fusca, encontrei com ela em Ibiraçu, no posto de gasolina, troquei de roupa dentro do carro. Nossa! E fui lá para a reunião com os colegas lá. E chegou lá e eles me convidaram para ser candidata à presidência da subseção, né? Isso em que ano? Isso há 2 anos. Na eleição passada, isso. E eu achei interessante, né, a gente participar. Mas você já participava da OAB de alguma forma? Assim, a minha participação sempre foi muito pequena, né? Mas eu já fui vice-presidente, já ocupava cargo de secretário lá na subseção. Mas te confesso que subseção do interior só tem presidente. Né? Cai tudo em cima do presidente. Em cima do presidente. E a minha característica. Por quê? Porque a gente privilegia na chapa ter representante de Santa Teresa, de Santa Maria, de João Neiva Fundão, até para que se precisar de alguma coisa logisticamente, a OAB está mais próxima. E com isso, nem reunião a gente consegue fazer. Nossa! Porque é muito distante. Entendi. Né? Então,
eu aceitei esse convite e falo, mais uma vez, foi um outro presente que eu estou adorando estar na OAB. O melhor de tudo da OAB, conhecer pessoas. Então, assim, eu conheci Legal, muito colega, a gente troca experiência, a gente está junto, faz festas, divide os problemas. Assim, para mim foi diferente, foi um ponto de virada, né? A minha possibilidade, porque realmente a gente está no interior, a gente fica mais isolado e tal, e com isso a gente fez muitos bons amigos, né? Hoje eu agradeço muito a OAB e desafiador, que a gente vai tocando. Então, eu tenho algumas dificuldades logísticas, mas assim, eu não faço promessa, né? Eu não sou político, mas a gente conseguiu algumas. Eu acho que Não, tem uma gestão muito eu acho que a boa. OAB está muito mais interior hoje, né? A gente vê. Eu não quero fazer spoiler, não, mas a gente acabou de sair da reunião do conselho onde foi aprovada o desmembramento da subseção de Barra de São Francisco e a criação da subseção de Ocoporanga. Então, né? No nosso caso, por exemplo, essa dificuldade logística, advogado tem que sair de Santa Maria para tomar vacina em Biraçu. Então, só o que você gasta de combustíveis é melhor você comprar vacina lá. Então, os serviços ficam prejudicados de apoio ao advogado. E a gente conseguiu também fazer o desmembramento, né, da subseção, ficaria João Neve, Ibiraçu e Fundão, em Ibiraçu, e Santa Teresa, São Roque e Santa Maria, uma subseção nova que vai ser criada lá. Né? Que faz mais sentido, né? Porque João Neve e Ibiraçu estão ali, né? E Fundão, exatamente. Próximos, então, né? Com isso, a gente acredita que a OAB vai poder ficar um pouquinho mais próxima lá da região serrana, entendeu? Que merece uma atenção, né? O pessoal tem dificuldade até de comparecer, evento, festa. Na minha subseção é ruim, não dá para a gente se reunir. Em razão da logística, a gente sabe que advogado está sempre com o tempo corrido, sempre com compromisso. E a realização do sonho para concretizar foi a construção da nossa sede lá em Biraçu, né? O presidente Risk... Que inclusive você falou do Fusca, o presidente também gosta, né? Do Fusca. Fuscão preto. O meu é branco, o dele é preto. Mas você estava falando da sede? A sede, nós fizemos um evento lá de reunião da Comissão de Estudos Constitucionais, que eu também faço parte. E vamos interiorizar, né? O João, que era presidente, João Dalcol. Vamos fazer sim, João. Fizemos, e aí o presidente Risk compareceu, também prestigiando o evento. E lá eu brinquei, né? Eu falei, Risk, agora tem que construir a nossa subseção, porque tem algumas subseções que estavam em construção, Guaçuí, Colatina, e a gente vai ouvindo os outros presidentes. E eu brinquei com ele, né? Fiz o desafio lá no momento da finalização desse evento. E ele falou assim, se você conseguir o terreno, a gente constrói, né? E aí ele voltou com o desafio. E onde, terreno, como, vamos pensar. Conseguimos, né, pensando, tem um terreno do lado do fórum. Nossa, é tudo de bom, né? Mas é do lado, é muro, que na verdade é um terreno que pertence ao fórum de Ibiraçu. Né? A prefeitura de Ibiraçu doou o terreno para o Estado, construir o fórum, e eles reservaram um pedaço para ser o cartório eleitoral. Né? Entendi. Reservado Muradinho, a gente ficou de olho naquele terreno ali, conversamos com um, com o outro, conversamos com o juiz, olha, o senhor se importaria, o senhor tem essa necessidade, como é que está o eleitoral? Aí o pessoal do eleitoral, não, a gente está muito bem instalado, onde estamos, a gente não tem interesse. E fomos para a prefeitura, alteramos o projeto de lei, porque era destinação específica. Então, vai doar para o Estado e para a OAB. Fomos para, depois, o governo do Estado, apresentando projeto, requerimento, enfim. Foi um processo um pouco longo dos meus colegas, porque o meu era terreno do Estado. Né? No município você consegue tramitar isso com mais rapidez. Mas, assim, os deputados Mazinho dos Anjos apoiaram muito a gente, entendeu? Diligenciava, colocava assessor para ir com a gente lá na CGE, na secretaria, para a gente conseguir dar um andamento no processo. E mandamos o projeto de lei, né? Foi o deputado, presidente da Assembleia, Marcelo, fez a proposta de projeto de lei e foi aprovada em 7 dias.
Foi recorde de aprovação, sabe? Nossa. Entre a propositura, passar pelas comissões e com 7 dias. E que a minha preocupação é, o meu mandato está acabando, o pessoal está conseguindo doação, porque era mais rápida, e eu não vou conseguir concluir. Né? E assim, a gente começou a obra tem 2 ou 3 meses. Qual é a previsão? Setembro. Setembro, vai inaugurar? É loucura, vamos inaugurar. E vamos lá conferir, né? Vocês vão lá, vocês são convidados e assim, tá ficando um projeto lindo, um projeto com auditório pequeno, Olha, de acordo com a necessidade, sem gasto excessivo, uma obra de 130 metros quadrados, mais aconchegante, com o que a advocacia precisa, né? Legal. E isso reforça a OAB. Claro, a presença da OAB no interior, né? Então você não tem só uma delegacia, você não tem só um fórum, você tem a OAB presente. Isso é uma marca dessa gestão. Essa interiorização. Hoje a gente tem subseção sendo construída sede de subseção sendo construída em tudo quanto é lugar. Até porque, a gente volta àquela conversa inicial, com tantas faculdades, com tantos advogados aí no mercado, você precisa garantir esse espaço e essa logística. Principalmente para o jovem advogado. Exatamente. Nós vamos ter lá sala de atendimento, reservada, computadores. Porque o jovem advogado, embora a gente fale assim, como nós comentamos aqui, é difícil o início, você montar um escritório e tudo mais. Você tendo o espaço, você pode manter o que hoje o pessoal fala, o seu escritório virtual, mas você tem um espaço adequado também. O atendimento físico presencial ele não vai deixar de existir, né? Jamais. Tem coisas que ainda mais no interior. Ainda mais no interior. Eu falo assim que, por exemplo, a gente agradece muito ao Fórum de Biraçu, né? O Dr. Gedeon, que é o diretor lá, a gente sempre precisa de evento. No interior você não tem espaços disponíveis. Então, o Tribunal do Júri era o nosso salão de eventos. Então, toda palestra, reunião, tudo a gente tinha que sempre pedir o fórum, e aí o pessoal ficava até mais tarde lá para fechar o fórum, enfim, né? O pessoal da administração do fórum também sempre contribuiu muito bem, mas a gente precisava da nossa casinha. Claro. Para a gente fazer realmente na OAB, com todo conforto e atendendo a advocacia. Brian, agora a gente chega no momento da entrevista que é um bate-pronto. Você me fala o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Nossa, tem muita coisa que não pode dizer para advogado. Como está meu processo? Alvará é dignidade. Justiça é? Justiça, eu acho que o caminho a ser perseguido, porque justiça é uma coisa, direito é outra. Sim. E eu prefiro ficar do lado da justiça. O que mais te irrita num processo? É o de sempre, né? É a demora. Esse é o concurso, não tem jeito. Você tem que despachar para ele tramitar. E nisso a Justiça do Trabalho realmente é muito dinâmica, você tem que quase ficar correndo atrás do processo. Processo eletrônico ou físico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Virtual. Um livro? É a Bíblia. Sem demagogia. Eu tive uma experiência interessante que eu comecei na pandemia a ver alguns canais falando sobre Israel e tal. E eu tenho curiosidade, porque a gente sempre fica naquele conflito, né? Essa historinha de verdade ou não é? E aí no canal apresentava lá, ó, é aqui, e a gente começou a ter uma outra realidade. Aí eu tive um propósito, eu vou ler a Bíblia do zero. Né? E comecei a ler a Bíblia do zero, todo dia li um pouquinho. E eu não terminei ainda, estou no Novo Testamento já li o Velho Testamento todo, achei incrível. Eu não li com visão religiosa, e li com visão histórica. É sensacional. Mas apurou a religiosidade muito mais. Então, assim, por que essa dica? Todo mundo tem que ler Provérbios. Quem não gosta de Bíblia ou não, porque ali é ensinamento de vida, educação, comportamento, respeito. Se você lê Provérbios, você está preparado para qualquer coisa. Você não precisa ler nenhum livro de autoajuda. Legal. E eu não tinha esse conhecimento, tá?
sou da família católica, a gente faz o catecismo, Sim. mas sempre foi muito raso. E quando eu fui ler a Bíblia historicamente, eu me apaixonei por ela. Exatamente. Bacana. Se não fosse advogado, seria? Não seria fisioterapeuta. Mas eu acho que comerciante. Eu tenho um viés de comércio muito forte, né? Que legal. Eu gosto da catira, como dizem. E eu já tive negócio paralelo, já fui sócio de fábrica de adubo, já tive supermercado. Sério? Supermercado? Imobiliária, a gente já... gente, já dá outro podcast, já né? Já dá outro podcast. E isso me ajuda muito. Eu tenho uma característica com meus clientes que às vezes a gente se reúne porque eles querem opinião de negócio, não de direito. Eu consigo ter uma visão de negócio extraordinária. Legal, isso aqui não é... Isso é importante. Não vai por esse caminho, não. Esse negócio é ruim. Você já pensou nisso? Eu tive uma reunião com um cliente meu, um mês e pouco atrás, que ele está montando um negócio nos Estados Unidos, né, na área de petróleo. E ele falou assim, eu estou prospectando cliente e tal, tenho que visitar. Eu falei assim, tá, mas você já prospectou fulano de tal? Que é uma empresa que está aqui no Brasil, que você conversou com a filial, mas a sede está lá no Texas. E o forte é no Texas. Ele falou assim, sabe que eu nunca pensei nisso? Poxa, a gente está tão no automático e o maior cliente que eu já tenho contato com a filial aqui seria uma ponte fácil para eu, né, conseguir. Então, assim, isso me ajuda muito. Me ajuda muito nas decisões, nos processos, que a gente tem essa noção, né, empírica da parte comercial, empresarial, do feeling, né? Legal, isso. Muito bacana, Brian. Brian, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Nosso tempo aqui já foi até... Olha, eu fiquei, como eu te disse no início, fiquei com medo de não conseguir falar tanto, mas de fato o papo é bom. Foi ótimo. Bom demais. Tenho que registrar, né, que você foi minha professora de Direito Internacional, né? Meu e da minha esposa. Isso mesmo. E eu contava aqui nos bastidores, antes de você chegar, que eu lembro que às vezes eu vinha de Colatina para Vitória, vinha você, um colega seu e uma aluna, às vezes comigo, para eu não vir na estrada sozinha. Isso aí. Então, essas assim, coisas a gente não esquece, não. Foram bons momentos na faculdade, bons professores, eu só tenho que agradecer. Que legal. As pessoas têm que entender que as dificuldades, elas são para crescimento. Sem dúvida. Né? Eu vi uma postagem esses dias dizendo assim, se eu tivesse a experiência que tinha hoje, eu não tinha errado tanto. Aí o companheiro falou assim, se você não tivesse errado tanto, você não tinha experiência. Exatamente. Faz parte. Né? Mas muito obrigado, foi maravilhoso estar aqui com você, te rever e boa audiência aí com você, seus telespectadores. Obrigada, Brian. E para vocês? Se tiver, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.